Deus não prometeu para nós que só haveria gozo. Ele também não prometeu que haveria só alegria. Ele disse: no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis no meu nome. Dá glória à igreja. Aleluia. Haverá vales de lágrima, haverá luta na caminhada, haverá, aleluia, batalha, mas não tema, o Senhor será conosco até chegarmos lá. Só quem vai levanta a mão e dá glória. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, mediante esse áudio que vocês ouviram desde o início, irmãos, este título aí em cima dizendo: por que sair da CCB? Esta irmã falando esta parte, irmãos, é o que realmente nós temos em mente e no coração. O crente, irmãos, ele tem que passar por isso. O crente, ele não acha que ele vai ser crente, irmãos, e não vai sofrer como cristão. A irmã mesmo disse aí, que está na Bíblia: tereis no mundo muita aflição. Se Jesus passou tudo, e nós vamos só passar um tantinho assim do que ele passou. Ele passou desprezo, foi cuspido, deram vinagre em lugar de água, né, irmãos? E por final, o pior de tudo, apregoaram a carne dele na cruz, irmãos. E o psicológico dele, então, foi naquela parte, quando ele olhou para os céus, né, irmãos? Imagine ele falar: Eli, Eli, lama sabachthani. O que? Traduzido: Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Agora imagine, irmãos. Jesus estava lá do lado, desceu na terra e chegou a este extremo, sofrendo por nossa causa, irmãos, para pagar os nossos pecados. E hoje a pessoa não quer, acha que ser crente, ele não tem que passar nada, passar prova, passar aflição. Ele tem que ser ali melhor do que Jesus, né? Quer ser melhor. Acha que está tudo pago. Ele se acha merecedor. Que tem uns que não gostam, que falam que ele é um servo inútil. Que quando fala que ele é um servo inútil, ele já se acha que é na frente do homem, na frente do ancião, na frente do cooperador, o qual dá para a gente perceber em que a pessoa não tem o seu pensamento em Cristo Jesus, não tem o seu pensamento firmado em Deus, porque quando eu sou um servo inútil, na presença de Deus, nós somos inúteis, irmãos. Na presença deles. Na presença de Deus nós somos inúteis. Nós somos menor do que um grão de areia do mar, irmãos. Pelo poder que Deus tem, irmãos. Por que sair da CCB? Olha só, irmãos. Nesta pandemia, muitos dizem que na pandemia eles passaram a ler mais a Bíblia. E por esse motivo, deles ler mais a Bíblia na pandemia, ele descobriu algo na Bíblia, em que, irmãos, esse algo na Bíblia, segundo falam aí, né, entre aspas, que foi aberto então aí sua mente,
que a própria Bíblia, em que ele leu há 20 anos, há 35 anos, há 40 anos atrás, numa simples pandemia, simples também no modo de dizer, né? O modo de eu pronunciar aqui que não foi simples. Nós sabemos que levou muitas vidas, muitas pessoas choraram, muitas pessoas perderam seus filhos, seus maridos. O modo de eu expressar, deixa eu me explicar. Numa simples que eu quis dizer, é no fato da pessoa abandonar a igreja por causa da pandemia, né? Mas essas pessoas que eu estou dizendo isso, irmão, logicamente nós temos irmãos que ficaram fraquinhos na pandemia, irmãos que já estavam fracos, irmãos. Veio a pandemia e como houve aquele problema das igrejas estar fechadas, as pessoas foram mais para casa, uns leram livro, outros ali ficaram mais com os filhos. Houve essa parte positiva do pai que não ficava com as crianças, começar a ficar com as crianças, começar a conversar com as crianças. E houve o lado negativo, que é aquele lado do espancador que já espancava a família, e com essa pandemia começou ali a família estar com a pessoa em casa, além de brabo, nervoso, porque estava, às vezes até perdeu o emprego, né? Espancava mais, que isso daí é fato, pesquisas apontam, né? Em que pessoas estavam sofrendo mais na pandemia, porque o agressor estava em casa, não podia sair para trabalhar, né? Houve esse lado negativo e houve o outro positivo, que é aqueles que não passavam de forma alguma com a família. E muitos foram ali, então, se aprofundar na Bíblia, né? Irmãos, olha só, veja bem. É engraçado que a mesma Bíblia que essa pessoa lê, ela lê a Bíblia dizendo, né, que saiu da CCB pela CCB aí não pregar o Evangelho corretamente. Mas essas pessoas falam que na congregação muitas pessoas estão com depressão por estar indo na congregação. Vamos colocar a congregação, a Assembleia de Deus, Deus é amor, todas as igrejas evangélicas que proclamam o nome de Cristo e fala em salvação de vida eterna. Porque existe, viu, irmãos? Existe, são poucas, né? Tem muitas da prosperidade, outras só para vender livros, né? Só para vender livros, irmãos. Veja bem, eu até vou aproveitar e falar essa parte. Eu tinha um pastor de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, que é bem conhecida, e ele tinha um vídeo maravilhoso que ele falou numa parte da Bíblia, e eu mandei uma mensagem para ele. Se ele me autorizava, eu vou colocar um trechinho ali de 20 segundos, 30 segundos, né? E no WhatsApp apareceu ali, dizendo, no Facebook, melhor dizendo, que depois ele entrava em contato comigo, né? Muito obrigado por se comunicar com a gente. E eu esqueci daquilo, falei, é muito atarefado, vai ver que a assessoria dele que está aí tomando conta e tal. Irmãos, esses dias eu recebi a mensagem. Ele ignorou a minha pergunta e em contrapartida fez um anúncio. Se eu quisesse, vamos dizer, saber de algo, que eu comprasse o livro dele. Irmão, 5 livros ele fazia de 1.100, 1.150, ele fazia por 700, 600 e pouco, quase 700. Irmãos, vendendo um livro, né? Vendendo um livro. E agora nós estamos na congregação, vamos pela Bíblia, o que está na Bíblia, não estamos fora da Bíblia. As pessoas que nessa pandemia, que disseram que leram a Bíblia e começaram a enxergar mais, na realidade elas já estavam cegas e ficaram mais cegas ainda. Por quê mais cegas ainda?
a gente pode ver, irmãos, que é uma contramão. Isso daí foi uma contramão. Sabe por quê? Veja bem. Na pandemia, onde houve o choro, onde houve a tristeza, onde houve o desespero, as lágrimas de famílias, pais ficando desempregados, filhos morrendo, pais morrendo. Da minha família mesmo foi uma tia e uma prima embora, tudo no mesmo dia, Covid. Quase minha mãe foi de Covid. A gente aqui pegou bem fraquinho. E aí foi indo. Só tristeza, só tristeza. E nós vimos aí, irmãos, que os evangélicos, os cristãos, a nossa querida Irmandade aí ficaram meio na sensibilidade do ano de 2020 a 2021, né? Pedindo, rogando a Deus que abrisse logo as portas das igrejas, em que este mal fosse embora da terra. Ninguém queria perder mais ninguém da família. E os evangélicos se apegando a Cristo, os evangélicos pedindo aí, até vocês viram o vídeo, ajoelhado, pedindo perdão, né? Até pedindo perdão pelos que fizeram contra, né? Blasfemaram contra nos carnavais aí, mas os evangélicos estavam ali não ligando para aqueles que tinham feito isso, blasfemado contra o nome de Deus, mas sim intercedendo. Até seria, no caso, interceder pelo país, né? Na mente, né? Se ajoelhar, pedir clemência, pedir perdão, tal, e aí foi indo. Quer dizer, o que eu quero falar para vocês, que na pandemia, muitos vieram para as igrejas. Não estou falando só congregação, todas as igrejas aí, muitos começaram a frequentar as igrejas. Porque o motivo desta pandemia não era se afastar da igreja, e sim aqueles que estavam parados, retornar, né, irmãos? Só que tem pessoas, irmãos, que deram a desculpa que na pandemia que eles ficaram sabendo o verdadeiro evangelho. Para eles a pandemia simplesmente mostrou para eles que não era para eles seguir igreja e para igreja nenhuma. O qual que hoje, irmãos, muitas pessoas jogam desculpas nisso, irmãos. A pessoa já queria sair da igreja, já estava com o pé fora da igreja. Eu não estou falando aqui também, irmãos, a pessoa errou, fez... Não, irmão, isso aí é com cada um. Eu creio que deve ter irmãos, até nossos irmãos aí, que ficaram fraquinhos, né, estão sem força de congregar, durante a pandemia ali, pegaram certo tipo de hábitos, né, irmãos? Mas muitos se arrependem, querem retornar. Outros já saíram porque já não queria mesmo, antes da pandemia, já estava ali, né, já querendo sair, irmãos. Então, irmãos, o que põe aí, muitos aí até fazem vídeo, colocam em outras plataformas, é esse intuito. Por que sair da CCB? Saiu porque não quis mais. Porque saiu uma pessoa, você pode ver que 5, 6 estão congregando, estão querendo congregar, estão querendo visitar. Das igrejas, irmãos, veja bem, sai um, vem 5, 6, 7 visitas. Esse que saiu, ele não dá o braço a torcer, mas ele sente imenso, vamos dizer, imensa dor de querer retornar, e o orgulho dele não deixa. Que ele pensa, se eu for retornar, eles vão falar que eu estou sofrendo, né? Que eu me arrependi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada vez mais aí nas redes sociais, vou colocar cada vez mais no TikTok, né? Em outras plataformas, em que porque eu saí da CCB. Eu coloco uma coisinha do que eu acho. Porque eu creio, irmão, se você perguntar para uma outra pessoa que saiu da CCB também, ela vai te falar outra coisa. Ela vai falar, porque aquela organista lá brigava, fazia isso, fazia aquilo. Aí outra vai responder outra coisa. Que teve uma moça que falou, por que sair da CCB? Fez um vídeo aí no YouTube. Eu procurei ela e encontrei.
Irmão, olha, eu fui no Instagram dela, lá ela tava de brinco, de batom, né? Tinha algumas, assim, foto dela de brinco, batom, né? Maquiagem. Mas, sabe o que me chamou a atenção? Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? É que quando eu vi o vídeo dela, que ela falou, por que saiu da CCB? No vídeo dela, ela falou que saiu da CCB, mas ela não falou mal da igreja. Ela até falou, o meu cooperador de jovem, o meu cooperador de adulto me tratou muito bem, sinto saudade. Eu saí da CCB porque eu tinha muita vaidade e eu pensei assim, não vou estar aqui dentro servindo a Deus direito. Se eu quero ficar com maquiagem, então que eu vá para o mundo. Um dia eu retorno. Aí sim eu vou servir a Deus mesmo como uma serva de Deus. Né? Mas ela não sabia que por mais que ela tenha as vaidades, pintura, outras pessoas julgam, mas Deus queria ela ali. Queria ela ali. Que as coisas, as vaidades, irmãos, saem espontaneamente. Não precisa ninguém chegar ali e acusar, pôr o dedo, porque uma irmã, um irmão não pode ter a vaidade que ela tem, mas ele já tem um outro erro, porque ninguém é perfeito, irmãos. E assim vai indo. Eu fui no Instagram da irmã, e ali estava ela de brinco, tal, mas as últimas fotos dela me chamou a atenção. Ela vestida como uma serva de Deus. Geralmente, quando a pessoa sai da igreja, que deixa as fotos, primeiro são as fotos dela indo na igreja, de saia, né? Aquele jeito de cristão. E depois as fotos dela, né? Quando ela foi pro mundo, ela muda o visual. Só que esse perfil dessa irmã foi ao contrário, irmão. Foi ao contrário. Tinha ela lá de calça, maquiagem, e as últimas fotos, ela congregando. Aí eu entrei em contato com ela e para minha maior surpresa, irmãos, eu tenho esse vídeo no outro canal, eu ainda vou procurar ele. E para minha maior surpresa, ela me contou a maior maravilha que Deus fez. Ela foi para o mundo. Só que quando ela foi para o mundo, ali ela falou, bom, eu sofri. Eu fiquei que nem um filho pródigo mesmo. Que o filho pródigo, quando a gente fala filho pródigo, as pessoas falam, o CCB chama de filho pródigo porque retornou para a igreja. Não, o filho pródigo é aquele que está lá sofrendo. Não é o que voltou para a igreja. Quando ele volta para a igreja e se arrepende, ele passa ele volta a ser o vaso de antes. Ele não leva mais o nome de filho pródigo. Filho pródigo é o que está sofrendo. Porque o filho daquele rico lá, né, quando quis despojar as coisas do pai, que pegou a parte dele e foi para o mundo, lá sofreu, né, perdeu tudo. Lá ele era filho pródigo. Quando ele voltou para a casa do pai, humilhado, ele passou a ser o filho que o pai tinha perdido. Mudou. Filho pródigo no mundo. O filho que o pai havia perdido tinha voltado. E quando as pessoas voltam para a congregação, ela não é um filho pródigo. Ela é o filho arrependido que o pai ali deu, como falam por aí, né? Tem esse dizer, deixa a corda, vai indo, mas quando Deus puxar, do jeito que ele puxar, vem. E Deus não quer saber nada da carne. Ele quer saber do Espírito, quer salvar a alma. Quando ele ama uma alma, no caso dessa serva de Deus, ela foi para o mundo, voltou. Quando ela voltou com alguém lá no mundo que ela casou, que se batizou, o esposo dela. Ela retornou com o esposo, feliz. O esposo, um tempo depois, ficou com câncer. O Senhor recolheu o esposo dela. Quer dizer, ela foi para o mundo consciente, né, que ela estava dentro da igreja, ela não era certa. Só que quando foi lá no mundo, casou, anunciou o evangelho para o esposo nos batizou, o Senhor recolheu o soldado de última hora e ela ficou dentro da igreja. Acontece disso, irmão. Muitas pessoas falam, por que sair da CCB? Vocês vão ouvir diversas partes aí, pessoas, um fala mal, outros fala bem. Ah, eu fiquei fraco. Olha, eu errei, né? Ah, eu aprontei com meu namorado, que era irmão, mas aí não quis me assumir, eu virei mãe solteira, aí fiquei sem liberdade, aí fica sem liberdade
fica ali o julgamento das pessoas, que existe pessoas que julgam, irmãos. Ninguém é santo ali dentro, não. O ser humano, irmãos, ele julga 24 horas, até pro pensamento mesmo, ele julga. E ele não vai lá dar a mão, não. Ele não vai lá, vê, irmã, você errou, mas é Deus que dá o céu, não. Ele já aponta o dedo, tem um que aponta o dedo e fala, tu tá no inferno. Com que autoridade a pessoa tem? A pessoa recebeu alguma autoridade de Deus para falar que o outro está no inferno? Não, né, irmãos? Não. Por isso vocês vão ouvir aí, irmãos, pessoas falando por que sair da CCB, aí coloca um monte de coisa. Porque o ancião aí da congregação falou, não tá feliz aqui dentro, procura outro manequim. E a verdade é essa, irmão. O Cláudio Massola não errou, não. Tem um pastor da Assembleia de Deus bem conhecido, Eliseu, parece. O Eliseu também falou a verdade lá na Assembleia de Deus. Começaram a reclamar do dízimo lá, né? Porque sabe que lá na Assembleia de Deus tem dízimo. Lá paga pastor, né? Lá são tudo assalariados. E na congregação não tem o dízimo. Tem a coleta, mas não tem os 10%. E não paga pastor. Paga os funcionários do Braz, que são muitos. Agora imagina, mas por que a congregação paga o funcionário do Braz e não arruma a Irmandade como voluntário? Mas tem muitos irmãos que trabalham. Se for trabalhar no Braz, pela lei do país, tem que registrar. E é isso que os irmãos fazem. Eles pegam funcionário, irmãos e pessoas qualificadas, irmão. Aí entra a qualificação, né? Não é só porque é irmão, porque é membro da igreja, mas às vezes o membro não tem qualificação. E aí? Vai ficar pagando e não vai andar o serviço? E é bem por aí, irmãos. Essa parte que fala, por que sair da CCB? Por que tu saiu da CCB? Aí você vai ouvir aquela lorota, irmão. Por que sair por causa disso? Por causa desse ancião? O Eliseu falou lá, não está contente? Aqui, procura a igreja do véu, a cristã. Lá não paga dízimo. Ele falou isso lá. Quer dizer, ele foi bem claro lá. E o Cláudio Massola no culto foi um pouco até mais, né, passivo. Ele falou com educação. Não está contente numa loja, procure outra. Agora ficar 24 horas ali batendo. Alguma coisa tem, né, irmão? Alguma vingança tem. Quer tirar o povo? Saiu? Quer dizer, o que não serve para mim, que eu acho, né? Eu vou querer falar para os outros que não serve para ele também? Ou as pessoas, né, que seguem essas pessoas não têm opinião própria? São tudo robô. Tudo ali, ó. Sabe aquela brincadeira que fazia? Fazia tudo correr, mandar, fazeremos. Brincadeira de criança. Aí tinha um menino lá que falava, faz isso. Às vezes fazia cada coisa lá, que se não fizesse ia ser penalizado. É brincadeira de criança. É assim que fazem. As pessoas que estão no canal dessas pessoas, eles ficam ali habitolados, ó. Eles não têm opinião própria, eles não raciocinam. Não têm opinião própria. Eu vejo aqui no meu canal, irmão, eu posto um vídeo, chega pessoas faz o comentário, eles pegam a fala ali, ó, de outros canais e põem ali. Eu falo, meu Deus, mas gravou direitinho, robozinho. Gravação direitinho. Até os detalhes, irmão. Faz tudo direitinho. Não está feliz? Procura outro lugar. Deixa o povo da congregação ser feliz. Porque é o povo mais feliz da terra. Você que não é da congregação quer descobrir porque nós somos o povo mais feliz da terra? Não é porque nós somos melhor do que você, não. Nós falamos que nós somos o povo mais feliz da terra para você ficar curioso. Fica curioso e vem. Visita a congregação que você vai saber o porquê. E aí você vai falar assim, eu também quero ser o povo mais feliz da terra. É onde Deus te chama. E você passa a ser o homem e a mulher mais feliz da terra. Mas não pensa que para ser cristão é de qualquer forma, não. Sofre também, mas sofre pelo amor da obra de Deus. Sofre por Cristo. Mas, irmãos, esse sofrimento é um sofrimento em que quando nós estamos tristes, amargurados, irmãos,
nós vamos na casa do Senhor e ali nós recebemos o conforto e sabemos que na pior fase da nossa vida, no pior momento, nós ficamos sabendo em que quando nós passamos aquele cálice, alguém nos carregou no colo. Porque por nós mesmos, a gente padecia ali mesmo. Por isso somos o povo mais feliz da terra. Essa frase, por que sair da CCB? Isso daí não cola mais, né? Porque a pessoa que sai da congregação e sente saudade, ela não sai falando para todo mundo, por que sair da CCB? Ela fala, opa, peraí, eu saí de lá, mas eu quero retornar, eu quero sentir o que eu sentia antes. Senhor, me perdoe, Senhor. Salva minha alma, porque o que tem, nós temos que ir na congregação, não é prosperidade, não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é banco. Porque banco a gente, trabalho a gente corre atrás. E se nós correr atrás do trabalho, do estudo, nós vamos ter dinheiro, né? Deus abençoa a parte material junto com a espiritual. Só que a espiritual tem que estar mais do que a material, né? Se colocar material a mais, o que acontece hoje em dia? Muitos saem da igreja porque está bem de vida, recebe bem o salário, se acha que não precisa de Deus. Aí quando a enfermidade pega ele, aí é a hora dele se lembrar, Senhor, tem misericórdia, essa dor que não passa, os médicos não descobrem nada, né? É a hora de clamar ao pé do Pai, e o Pai, como misericordioso, vem ao encontro da pessoa, né? Quando a pessoa está muito bem, aí acaba esquecendo de novo, né, irmão? Se for uma alma que pertencer a Deus, Deus ainda no último momento chama de volta, puxa a corda e salva, né? Mas se for aqueles que pisa e repisa no sangue de Cristo, blasfema todo dia, irmãos, aí vai ter que ver lá no último dia ainda, né? Não podemos julgar. Vai ter que ser contado tudo ali. E a pior morte não é esta da carne, não, irmão. A pior morte é a morte espiritual. Fiquem todos na santa paz de Deus, irmãos. Comente. E por que sair da CCB? Pessoas que falam isso, por que sair da CCB? Porque quer chamar atenção, quer dizer que está magoadinho, né? Quer dizer, ninguém larga a casa do pai por causa dos irmãos. Chegar alguém, eu fui numa igreja, irmão, e eu estava dentro da igreja, eu acho que eu estava tirando foto. E chegou o irmão para mim e falou, rapaz, se te ver aí tirando foto assim, eu falei, tô na casa do pai, meu irmão. Tô na casa do pai. Não tô na casa do porteiro, do cooperador, do ancião, do encarregado de orquestra. Não, eles têm a casa deles. Se eu estivesse dentro da casa deles, tudo bem. Eu tô na casa do pai. Mas é uma coisa assim, irmão. A gente tava fazendo um lanche dentro da igreja, como sempre, todos, né? Tira uma foto. Coisa boba. E o outro já vê, né? Não, eu tô na casa do pai, meu irmão. Aqui, o dono aqui, ninguém é dono aqui. Aqui é a casa do pai. A gente vem aqui para sentir Deus e louvar a Deus. Ninguém é dono do salão. Ninguém é dono, né? Tem os que administram, mas ninguém é dono. Então, fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem sobre este vídeo. O que vocês acham dessas pessoas que saem espalhando magoadinho aí? Por que sair da CCB? Por quê? Responda aí, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.